Paz e graça, pessoal, tudo bem? Professor Ele com mais um vídeo para o nosso canal. Curta, compartilha, deixe seu comentário, deixe seu like. Este vídeo é endereçado diretamente à pessoa do nosso amado e querido irmão William Silva. William Silva tem se mostrado um grande acadêmico, pessoa que tem pesquisado muito a palavra de Deus, seja no hebraico, seja no grego, seja no aramaico. Uma pessoa que tem conhecido muitos acadêmicos, muitos doutores na língua, e tem também tirado e contribuído na sua vida cristã, principalmente na teologia, ensinando muitas pessoas por aí. Bem, ele nos pediu uma análise em Efésios capítulo 2, versículo número 8. Esta análise vai ser estritamente usando a academia, usando a língua grega. Poderia mostrar muito mais coisas, mas essa primeira observação que vamos fazer aqui em relação a Efésios capítulo 2, versículo 8, vai ser suficiente para você tirar suas dúvidas, para você pensar, para você observar, para você pelo menos entender como é que funciona a língua grega. Longe de mim esgotar o assunto, portanto, fica aí atenado aí, que com certeza você vai ser abençoado por esse conteúdo. Bem, estamos olhando aqui praticamente Efésios capítulo 2, versículo de número 8. Fiz aqui um pequeno exercício exegético praticamente, tá? Efésios 2:8 diz assim: Tegar hariti estes sessos menoi diapisteus, kai tutu o kexrimon teuto doron. Então, a famosa frase diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, pois é dom de Deus. Muitas vezes você vê uma tradução deste porte. A primeira observação que nós temos aqui, claro, tudo é isto. Aí nós perguntamos tudo. Quando nós temos e observamos tudo, observamos que ele é um pronome. Pronome é aquilo que fica em lugar do nome. Então, como pronome, praticamente, tutos tem o seu antecedente, mas também o pronome ele pode ser proléptico, ter um referencial posterior. Mas aqui a discussão é anafórica mesmo. Em sentido anafórico, o pronome se refere a qual substantivo que está na sua frase. O substantivo mais próximo, fé. O pronome se refere à fé, vamos colocar assim. Mais distante um pouco, o pronome se refere à graça. Qual é o antecedente do pronome tuto? Alguns observam que tuto se refere à graça, mas não se refere à fé, trazendo assim que isto não vem de vós. O que não vem de vós? A graça. Outros, porém, contudo, diz que não, tudo não está falando referência à graça, mas está falando referência à fé. Isto não vem de vós? Bem, fica muito estranho se tudo não se refere à fé, mas não se refere à graça. Então fica uma interpretação capenga, uma interpretação não tão boa e não tão teologicamente aceita pela maioria dos acadêmicos. Na nossa primeira análise, observe que nós temos aqui um pronome neutro, tuto. Tá? Tuto, pronome neutro, e hariti e pisteus são de gêneros femininos. Então, o neutro não pode se referir a um gênero feminino. Por que não pode? Porque justamente quando nós temos um antecedente, o antecedente concorda em gênero e número. Então, é muito importante vocês observarem que o pronome ele concorda em gênero e número. E aqui há um conflito em relação ao gênero. Feminino não pode coadunar com gênero neutro, pelo menos aferido pelos exegetas e gramáticos. Outros, porém, dizem que, como Daniel Wallace afere, que tudo se refere a todo o conceito de salvação. Ou seja, pois
Pela graça sois salvos mediante a fé. E isto que? Todo o conceito aqui que está grifado em verde. Não vem de vós, mas é dom de Deus. Bem, tudo isso deve ser analisado perfeitamente segundo algumas observações. Nós iremos mostrar aqui todo um conceito relacionado ao texto. Por quê? Porque justamente o texto nos proporciona algo bastante difícil em relação à interpretação. Outros, por exemplo, dizem que esse tudo aqui está fazendo uma locução juntamente com cai. Ou seja, cai tudo. Se é cai tudo, está se referindo praticamente ao verbo que está aqui. Tá? Nós temos aqui uma locução verbal ou uma construção perifrática que é constituído de verbo auxiliar mais um particípio no tempo perfeito, no caso nominativo plural. Tá? Nominativo plural. Então, esse tudo, cai tudo, está funcionando de forma adverbial. E nisso nós temos muitas observações em relação a isso. Tá? Então, o que ocorre? Relacionando, por exemplo, algumas questões interessantes, vamos olhar a primeira frase aqui. Tegar hariti. O que observa aqui, ó? Hariti. Hariti, do jeito que está aqui, meus amados irmãos, ele é chamado dativo, tá? Dativo. Mas que tipo de dativo eu tenho? Dativo pode ser, nós temos duas interpretações, dativo de causa ou dativo de meio ou instrumento. Meio ou instrumento. Então, praticamente, tem essa interpretação. Eu acredito que aqui seja um dativo de causa. Quando trabalhamos com essa primeira questão aqui, dativo de causa, indica que a salvação, aqui é a salvação, este se sois menoi, a causa da salvação, o que causa de fato a salvação é chariti, a graça. Então a graça é a causa desta salvação. E nós sabemos a graça, ela vem de quê? A graça, ela vem de Deus. Ela provém de Deus. Tem Deus como o seu tutor. Tem Deus como o seu aquele que propaga para os seres humanos, aquele que indica o seu favor imerecido e benevolente dele para com a igreja, para com os seres humanos. Então, a causa da salvação é a graça, se entendermos que graça aqui é um dativo de causa. Se for um dativo de meio ou instrumento, indica que ele é o meio pelo qual a ação do verbo ocorre. Tá? Então, graça, entendido como meio ou instrumento, é a ação pela qual ocorre o cumprimento, vou dizer assim, o cumprimento verbal nesse quesito. Então, o cumprimento da salvação acontece por meio da graça. Essa segunda opção, claro, é observada aqui pelos especialistas que nós estamos vendo. Vou mostrar aqui algumas questões importantes e vamos abordar algo interessante aqui. Aqui, claro, aqui depois a gente vai dar uma olhada, mas a chave linguística, essa chave linguística muito bacana, muito legal, diz assim que terhariti, ou seja, dativo instrumental, ou seja, pela graça. Aí diz mas, o artigo definido aparece com a palavra porque se refere à graça mencionada anteriormente, ou seja, no versículo 5, tá? Aí ele fala também diapistos, ou seja, por meio da fé. A preposição indica o canal através do qual vem a salvação, ou seja, a preposição indica
o canal através do qual vem a salvação. Então, já vai entendendo aqui acerca de um outro elemento chamado diapisteus, aqui, que está indicando que esse genitivo é um genitivo também, um genitivo instrumental, um genitivo de meio. E aqui diz também, a fé não é vista como uma obra ou realização positiva do indivíduo. É a chave linguística que está trabalhando acerca disso, né? E ele também vai enfatizar um outro substantivo que está também em Efésios. Isso no V de voz é dom de Deus. Aí ele diz, o genitivo é enfatizado pela sua posição antes do substantivo e está em contraste com o pronome pessoal de vós. Ou seja, isto não vem de vós, mas é dom de quem? De Deus. Então, ele enfatiza e diz que é enfatizado pela sua posição antes do substantivo e está em contraste enfático com o pronome pessoal de vós. Então, somente uma leitura observatória em relação à chave linguística, ela diz que esse genitivo é enfatizado, tá? Em relação de vós, ou seja, vem de quem? Não vem de vós, mas vem de Deus. Deus é a causa, Deus é o meio, Deus é o agente pelo qual ocorre o processo da salvação. Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, para observar aqui, o termo terhariti indica um dativo instrumental. Porém, a nova chave linguística, quando vai traçar o caituto, mas também mostra que nós devemos olhar o versículo de número 5 aqui, ó. Bem aqui, ó. Ele manda para ver o versículo número 5 e aqui ela vai fazer uma observação aqui no 5. Deixa eu aumentar aqui para nós, perfeitamente. O versículo 5 diz assim, deixa eu ver precisamente, hariti, dativo causai, para ver a referência a 177. Já olhei, tá, gente? Então indica que esse dativo aqui é o mesmo dativo também que aparece no versículo de número 8, logo no início, hariti, ou seja, dativo de causa, tá? A mesma aplicabilidade. Depois a gente vai olhar essa parte aqui. Então, um observa que é a causa e o outro observa que é praticamente o instrumento. Então, nisso observamos perfeitamente que, deixa eu observar aqui, que um fala que hariti indica causa, outro fala que hariti indica o instrumento, ou meio. Outros também já vão trabalhar, praticamente, que diapisteus, para mim seria mais sensato, indica genitivo, um genitivo de meio ou instrumento. Igualmente, tá? Com certeza aqui é um genitivo, ou seja, a ação do verbo é cumprida por meio disso aqui, tá? A ação do verbo se cumpre mediante ou por meio, tá? Se é instrumento, ele só trabalha de forma instrumental. Por quê? Porque se entendermos que o genitivo aqui, for um genitivo de agência, indica que na verdade nem diapisteus, indica o agente que pratica a ação do verbo, diferente do meio. Entendeu? Então, poderia até alguém estar explicando, ou pelo menos tentando dar uma ideia, que por meio da fé seria o agente, ou seja, o homem é que pratica a ação de crer para poder ser salvo aqui.
Alguém poderia trazer essa ideia. Porém, contudo, os dois estão funcionando como instrumento e não como agentes, nesse sentido. E se é como instrumento, é somente o meio, tá? Pelo meio, ou o meio pelo qual ocorre a ação do verbo. E outra coisa, observe que essa locução perifrática aqui, este, se sois menoi, está na voz passiva. Se está na voz passiva, aqui, a pergunta é: quem é o agente da passiva? Quem é o agente da passiva? Se observarmos aqui, quem é o agente da passiva? Ou seja, o agente da passiva é aquele que executa a ação verbal. Aí a pergunta é o homem o agente da passiva? O agente da passiva é Deus? São perguntas exegéticas que vocês devem fazer ao texto. Se eu tenho aqui esse substantivo, ou melhor dizendo, essa locução verbal, eu vou colocar ela bem aqui, está na voz passiva, quem é o agente da passiva? É o homem ou Deus? O que vocês acham? Quero deixar vocês pensar nesta interpretação. Quem vocês acham? Se o agente da passiva é o homem, então nós temos uma interpretação. Qual é a interpretação? É que a causa da salvação, claro, é graça. E sois salvos aqui, ó. Sois salvos, praticamente quem é que salva é o homem, né? O homem é o agente pelo qual isso aqui ocorre. Mas isto seria uma grande heresia interpretarmos desta maneira. Então o homem não é o agente da passiva. Só sobra um. O agente da passiva é Deus. Deus é o agente da passiva pelo qual ocorre a salvação. Tá bom? Por isso que esta locução verbal está na voz passiva. Tá? Essa locução verbal está na voz passiva, indicando praticamente que o agente da passiva aqui é Deus, chamado passiva divina. Algumas gramáticas trabalham que aqui é uma passiva divina, apontando para Deus. Aqui é um termo teológico, tá, gente? Aqueles que estudaram teologia sabem perfeitamente que quando vão estudar gramática, muitos chamam de passiva divina. Então, descobrimos que o agente aqui é Deus. Tá? Então, tudo isso deve ser levado em consideração. E o sujeito? O sujeito está na voz passiva, gente. O sujeito está na voz passiva. Olha essa construção do verbo. Indica que o sujeito está na voz passiva. Então, o sujeito, ele sofre. Vamos colocar aqui que o sujeito é paciente. O sujeito é paciente. Então, o sujeito sofre a ação de Deus. Perfeitamente. Sujeito paciente sofre a ação, praticamente, ou desfruta da ação. E o agente da passiva é Deus, chamado também passiva divina. Essa interpretação já traz um pouco de esclarecimento para vocês aqui, que estão nos ouvindo por meio de nosso canal. Tá? Então, diapisteus e hariti são entendidos como instrumento. Instrumento pelo qual ocorre a ação verbal. Pelo menos, né, na minha interpretação, aqui, diapisteus está na forma instrumental e hariti eu acredito que esteja indicando a causa. A causa da salvação praticamente é a graça. Tá? E a graça, com certeza, ela vem de Deus. O agente da passiva que está aqui também é Deus. Deus é o agente da passiva. Então, nessa primeira análise que nós estamos aqui, somente começando
a observar, né? E aqui, isto o quê? Isto não vem de vós. O que não vem de vós, gente? Porém é dom de Deus. O que é dom de Deus que não vem de vós? Agora vamos mencionar os gramáticos, os especialistas, aqueles que se debruçaram anos e anos concernente para a interpretação dessa pequena partícula ou deste pequeno pronome que está aqui, tá? Então, tudo isso nós vamos estar observando. Então, vamos lá. Preste bastante atenção agora. Vamos ver aqui a chave linguística. Perfeitamente. Aplicar. Agora vocês estão vendo. Bem, diretamente vamos para a chave linguística. Que tipo de interpretação nós temos? Cai tudo. Olha só. Cai tudo indica mas precisamente. Precisamente é um advérbio. E ele cita uma das maiores autoridades em língua grega, que é De Bruyne Funk, que é dono de uma gramática intermediária e avançada. Na página 290, eu tenho a gramática, já verifiquei de fato, ele considera caetuto de forma adverbial, tá bom? Não somente ele, mas também o BGAD, que é um dos maiores dicionários do mundo de grego, o BGAD, tá, gente? Considera a mesma proposição de De Bruyne Funk. A mesma proposição. Então, todas as duas obras, na verdade dizendo, concorda que aqui é adverbial, tá bom? Adverbial. No sentido adverbial, eles estão considerando essa locução aqui, caetuto, indicando uma locução, então, portanto, indica um advérbio. E se indica um advérbio, ele está focalizando esse verbo que está bem aqui, ó. Sessões menoi, tá? Que faz, com o verbo emi, uma locução perifrástica aqui na voz passiva. Então, esta obra traça um perfil, junto com Bejader, uma das maiores autoridades aí, acadêmica, que caetuto é adverbial, tá? E nisso observamos algumas questões relacionadas a isso. Essa chave linguística de Halberg, Wilfried Halberg e Heinrich von Siebenthal. Acho que é isso que se pronuncia o nome dessas feras aqui que trabalham com a língua grega. Nova chave linguística aponta que isso é de forma adverbial. O léxico do BGAD, aqui está na língua portuguesa de forma mais resumida, ele diz o seguinte aqui, ó, tudo, observe, cai tudo, ele pega essa locução adverbial. E especialmente, ou seja, estão entendendo, de forma adverbial, eles vão citar Romanos 13 e 11, eu já analisei, 1 Coríntios 6, 6 também eu analisei, e 8, e vão citar Efésios 2, 8, que é o objeto de nossa discussão aqui. Então, as duas obras entendem que isto deve ser entendido de forma adverbial, uma das maiores autoridades em língua grega, tá? Praticamente é só uma porção daquilo que está no BGAD. Isso aqui é uma porção que está no BGAD, beleza? Então, gente, tudo isso deve ser levado em consideração. Uma outra questão que devemos observar aqui, ó, Daniel Waltz. Ele aponta que este exemplo é um exemplo altamente debatível. Ou seja, tegar hariti estes sessões menon, diapistil caetuto, ux ex rimon, teuto, doron. Ou seja, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Olha o que ele vai fazer agora. Ele vai dar aqui algumas observações. Diz assim, ó, esse texto
Esse é o texto mais debatido em termos do antecedente. Ou seja, se o antecedente de tudo é fé, ou é graça, ou indica o conceito de salvação, tudo isso aqui, tá? Ou podemos trabalhar que ele é kai tuto, ou seja, essa locução adverbial, tá? Locução adverbial. Então, referindo-se diretamente ao verbo. Essa locução verbal aqui, ó. Ele diz o seguinte: antecedente do pronome, demonstrativo tudo, perfeitamente. Aqui tem um erro, mas tudo bem. As interpretações comuns incluem, primeiro, número 1, graça como antecedente, aquilo que nós observamos. Fé como antecedente, também observamos. O conceito da salvação mediante a fé como antecedente, também observamos. E o quarto, cai tudo, tendo uma força adverbial sem antecedente, ou seja, sem um substantivo para estar fazendo menção ou link, tá? De forma anafórica. Então a tradução é e especialmente, tá? Aí o que ele observa aqui? A primeira e a segunda opção falham. Quem diz aqui, uma das maiores autoridades da língua grega. A primeira e a segunda opções falham. Pelo fato de que tudo é neutro, aquilo que já falamos também. Enquanto chariti e pisteus são femininos. Alguns afirmam que o gênero trocado não causa problema. Por quê? Letra A. Há outros exemplos na literatura grega em que um neutro demonstrativo se refere a um substantivo anterior de gênero diferente. Aqui, para conferir, é uma nota de rodapé 51. B. Tuto foi atraído para o gênero de Doron. O nominativo predicativo, ou seja, Doron seria um nominativo predicativo, mas o Alice vai discordar dessa ideia. Tais argumentos precisam ser analisados juntos. Ainda que seja verdade que em raras ocasiões exista uma troca de gênero entre o pronome e seu antecedente, o pronome quase sempre é encontrado em exemplos com substantivo de gênero diferente. Um é o antecedente, porém o outro é o nominativo predicativo. Em Atos 8:10, aí ó, Ruto estin rei dynamis do teu, o pronome é masculino, ou seja, esse pronome aqui que está indicando é masculino, porque seu antecedente é masculino, embora o nominativo predicativo seja feminino, ou seja, o nominativo predicativo está aqui, ó, essa construção aqui, ó, tá? Dynamis. Em Mateus 13:38, a atração inversa acontece. O sujeito pronominal é atraído para o gênero do nominativo predicativo. To dekalon, esperma. Uktoi eisin huioi, tes basileias. Ou seja, a boa semente, estes são os filhos do reino. A nota de número 52. Agora vem, a construção em Efésios 2:8, porém, não é um exemplo paralelo. E aqui ele acrescenta, pois Doron não é um nominativo predicativo de tudo, ou seja, alguns gramáticos de fato, realmente falam que o nominativo predicativo de tudo é Doron. Mas o Wallace discorda aqui, discorda com razão, tá, gente? Não é porque o Wallace está discordando de autoridades de língua grega que ele está errado. Ele vai mostrar, de fato, quem é praticamente a função de Doron em relação a tudo. Olha o que ele diz. Mas sim do ele. Ou seja, ele quem? O pronome implícito na desinência do verbo copulativo. O que é um verbo copulativo? Um verbo que não aparece. Ele está de forma implícita, tá? Forma implícita. Então, tudo isso deve ser levado em consideração, tá bom?
Então, já quebra a ideia que doron é o nominativo predicativo de tudo. Não. Doron é o nominativo predicativo de ele, implícito na desinência do verbo. Tá bom? Então, isso deve ser levado em consideração. Implícito na oração seguinte. Perfeito. Tá? Em certo nível gramatical, então é duvidoso que a fé ou a graça seja o antecedente de tudo. Esta é uma análise muito sensata do Daniel Wallace. Vamos observar mais uma questão aqui. A visão mais plausível é a terceira. Ele diz que a terceira é a visão mais plausível. Ou seja, pois tudo se refere ao conceito, aí vem, ao conceito de salvação pela graça mediante a fé. Então, todo o conceito de salvação pela graça mediante a fé, a opção 3, na visão de Wallace, é a melhor maneira de interpretarmos Efésios 2:8. Tá? Estou ressaltando aqui de forma gramatical, tá, gente? Um gramático que está praticamente traçando todo um trabalho exegético. Como já vimos, tudo regularmente tem um antecedente conceitual. Se refere ao conceito da salvação. Se a fé aqui ou em outro lugar no Novo Testamento é vista como um dom, essa não é uma questão que devemos tratar aqui. Ponto. Uma quarta visão, essa visão é interessante. É que cai tudo junto, tá, gente? Locução é adverbial. Essa visão tem surpreendentemente feito pouco impacto na literatura exegética. Ele diz que pouco impacto na literatura exegética. Se temos aqui uma ideia adverbial, caituto é intensivo. E significa, e isso especialmente, sem ter qualquer antecedente. Ou seja, quando ele fala de antecedente, é antecedente daquele substantivo graça ou fé. Ele focaliza o verbo e não qualquer substantivo. Perfeito, correto. Em 3 João 5, vemos isto. Piston poies. Ho ean ergase. Estus adelphus. Caituto xenos. Olha o caituto aqui, ó. Tá? Amados, procedes fielmente naquilo que praticais para com os irmãos. E, especialmente, fazer isto aos estrangeiros. Observe que fazer isto, ele está focalizando o verbo, tá? Se essa é a nuance de Efésios 2:8, o texto quer dizer assim, ó. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E sois salvos, ou seja, focalizando o verbo, especialmente não por suas obras. É dom de Deus. E isso especialmente não por suas obras, porém é dom de Deus. Então, a quarta opção que ele trabalha aqui é de fato uma proposição e uma proposta muito interessante. Tá? Muito interessante. Diante desses pressupostos, o que ele vai dizer é o seguinte: a questão aqui é complexa. Ele diz que é complexa. Não se resolve gramaticalmente. Ou seja, gramaticalmente tem várias possibilidades, então não se resolve. Porém, as considerações sintáticas giram em torno das duas últimas visões. Ou seja, a visão que se refere à terceira, que é mais plausível, e a quarta visão. A terceira indica que isso é conceitual, o conceito de salvação pela graça mediante a fé, ou usado de forma adverbialmente. Isto, ou seja, sois salvos, especialmente. E sois salvo, especialmente. Não por suas obras, mas é dom de Deus. Ou é dom de Deus. Então, esta é a observação de Daniel Wallace. Observando esse pressuposto, aqui, rapidamente, considerando que Daniel Wallace fez todas essas observações, tá? Mas trabalhando no ponto, a força que alguns têm de forma adverbial, mostrando praticamente focalizando o verbo, né?
sois salvos. Eu tenho aqui uma obra acadêmica, praticamente do léxico analítico de grego do Novo Testamento, de William Demus. Daniel Wallace também cita William Demus, e William Demus cita também Daniel Wallace em vários momentos de sua gramática. E William Demus diz o seguinte, que pode interpretar caituto de forma adverbial. Ele traduz, e além disso, caituto, e além do mais, e isto também. Aí cita 1 Coríntios 6, 6 e 8, Hebreus 10, 33, nesse sentido. Então, ele trabalha que essa locução caituto pode ser entendido de forma adverbial e cita passagem. Ele só não cita Efésios 2:8, mas ele cita algumas passagens aqui para elucidar a compreensão. Não somente esta obra acadêmica, mas também nós temos o léxico de Edward Robson, na página de número 671, onde ele vai discutir rutos, tá? E dentro das suas declinações, e diz assim, após cai, como cai tudo, ou seja, essa locuçãozinha, frequentemente ou geralmente nos sentidos anteriores. Nos sentidos anteriores. Aí ele vai fazer o seguinte, mais precisamente, neutro, cai tudo. Romanos 13, 11. 1 Coríntios 6, 6. Efésios 2, 8. 1 Coríntios 6, 8 também. Ele trabalha de forma, pegando essa locução, cai tudo, mostrando alguma coisa ou enfatizando aquilo que foi falado anteriormente, necessariamente trazendo uma força de forma adverbial. Mostrei também um BGAD, mostrei isso aqui, ó, tá? É para vocês. É o Léxico do Novo Testamento de Wilbur Griggs e Frederick Duncan, que é um pequeno resumo do BGAD, um dos maiores dicionários que encontramos no mundo. Verifiquei também um dos maiores gramáticos, De Bruyne, na sua gramática. Verifiquei também, ele aponta que ali possivelmente é adverbial, possivelmente não, ele é taxativo, é adverbial, tá? Corroborando com o Daniel Wallace, nós vamos olhar o seguinte aqui também. Observar aqui alguns comentários. Ou seja, uma das maiores autoridades em grego, tá, gente? Aqui é o comentário de F.F. Bruce, comentando Efésios capítulo 2, versículo de número 8. Olha o que ele vai traçar aqui, ó. Isto, no grego, é neutro, não se referindo nem à fé, olha o que ele observa, nem à fé, nem à graça, que são substantivos femininos. E você sabe que F.F. Bruce é uma das maiores autoridades de língua grega também, tá? Mas ao esquema da salvação em si. E por isso, o versículo continua com isto não vem de vós. Tá? Não vem de vós. Diz assim, nenhuma atividade humana pode resultar em salvação. Nenhuma atividade humana pode resultar em salvação. É dádiva de Deus. Eles enfatizam, a F.F. Bruce, fazendo mais uma leitura, isto, no grego é neutro, não se referindo nem à fé, nem à graça, que são substantivos femininos, mas ao esquema da salvação em si, por isso, o versículo continua com isto não vem de vós. Mas ele diz que é o esquema da salvação. Ou seja, todo o esquema da salvação, aparentemente, ele concorda com Daniel Wallace. Estamos falando do comentário bíblico NVI, Antigo e Novo Testamento, também autoridade em hebraico, autoridade em grego, F.F. Bruce. Aconselho você a fazer algumas ponderações e observações. Isto posto, também, voltamos aqui ao nosso pequeno esquema exegético, tá? Então, mostrando para vocês aqui, o tudo tem duas interpretações. Ou se refere ao conceito pela graça mediante a fé, ou cai tudo é adverbial, apontando praticamente o verbo, tá? E
necessariamente, isto necessariamente, ou necessariamente, o quê? A salvação. Não vem de vós, é dom de Deus. As duas primeiras, que é graça ou salvação, elas têm pouca base ou pouco fundamento exegético para requerer uma interpretação primária. Todavia, nós temos aí duas interpretações advindas pelo Daniel Wallace e também pelos gramáticos de Bruno Funk, BGAD e outros proponentes aí, Wilbur Gringish, Frederick Dunker ou Frederico William Dunker, autoridades também na língua grega. Vamos observar uma questão também que é uma nota de rodapé que o Wallace ele reforça sua argumentação. Rapidamente aqui, vamos olhar gramática grega, Daniel Wallace, e aqui, ó, gente, ele vai trabalhar isso aqui, ó. Ou seja, a interpretação de forma adverbial, que é a quarta, tá? A quarta. De Bruno Funk, 151, página 290, BGAD, Rutos. As duas autoridades assumem esta força em Caituto, em Efésios 2:8, sem discussão nenhuma. Perfeito. Agora, olha só o que Daniel Wallace tratou. Por ser digno um exame de todos os 22 exemplos de Caituto no Novo Testamento, não incluindo Efésios 2:8, mostrou os seguintes resultados. Qual é o resultado? 14 ou 15 tinha referência conceitual, ou seja, aquilo que Daniel Wallace trabalha. Exemplo, Lucas 3:20, 5:6, João 11:28, 18:38, João 20:20, Atos 7:60, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 37, Filipenses 1:9, Hebreus 6:3. E Filipenses 1:28 era possível na visão de Wallace. 4 eram adverbiais, ou seja, somente 4, não contando com Efésios 2:8, tá? Ele trabalha Romanos 13:11, perfeitamente, também eu olhei isso aqui, é adverbial. 1 Coríntios 6:6, 8:3 também é adverbial. João 5, Hebreus, 1 Coríntios 6:6 e 8. Aí vem 3 João 5, tá? Hebreus 11:12 é alistado no BGAD como adverbial, mas o plural é usado caitauta. Seguindo mais de perto o ático. 3 envolviam o gênero, que é Lucas 2:12, 3:8, 1 João 4:3. Nenhum exemplo, claro, envolvia gêneros diferentes, embora Filipenses 1:28 é possível, tá? É possível. Bem, então, basicamente, aqui o Wallace faz um exame e diz que a maioria de 14 a 15 é conceitual, tá? Isso aqui é muito importante para um esclarecimento exegético de ambas as partes. Então, gente, uma pequena análise que nós fizemos aqui de forma acadêmica e mostrou duas opções. Tá? Na visão de Wallace, a primeira é o conceito de graça mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, um homem não tem nenhuma participação nesse sentido aí, nesse sentido, que é o conceito de graça. Todo o conceito de graça não vem do homem, não vem de vós, porém é dom de Deus. Tanto a graça, a salvação e a fé. Tá? É Deus que proporciona isso. Outro entende que isso é de forma adverbial. Estou pegando as duas maiores interpretações. O conceito e especialmente o quê? Salvação. Não vem de vós, porém é dom de Deus. Deixa aberto a questão da graça e da fé, tá? Mas focaliza praticamente ao conceito da salvação. Por quê? Porque ele não está fazendo função pronominal, praticamente. Ele está fazendo função adverbial, a locução caituto, funcionando de forma adverbial, ele pega diretamente a construção perifrática, ou seja, o conceito
verbal. Tá bom? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Fique com esta palavra, tá bom? Claro que a briga ainda continua, mas mostramos as duas principais correntes de forma acadêmica. Tá? Poderia mostrar De Bruyne, poderia mostrar o BGAD, mas você tem esses materiais na sua casa, vocês podem conferir mais de perto. Paz e graça em Cristo Jesus.